tolerância, ela obriga a convivência e o respeito não necessariamente. No momento em que eu tolero a expressão do meu par, ainda que numa orientação religiosa completamente diferente da minha, eu vou conviver com ele, sem que eu adote os princípios dele ou ele imponha os dele a mim. No momento em que eu uso apenas o termo respeito, eu vou deixar com que ele siga a vida dele lá e eu aqui. Longe, distante, não haverá convivência. Porém, numa sociedade plural como a nossa, a convivência é absolutamente obrigatória. O fato é que o ser humano necessita do contato. E o contato só vai existir de forma harmônica no momento em que houver tolerância. E a tolerância invoca necessariamente o respeito na convivência das diferenças. A vestimenta da mulher, o uso do hijab, é uma obrigação da mulher com Deus, digamos assim, porque a mulher ela não é oprimida a usar o hijab. Ela sabe que aquilo quando ela usa o hijab, ela está agradando a Deus. Quando tem grupo de pessoas, já fui chamada de mulher bomba em frente de bar e eu não gosto disso, porque é constrangedor na rua. E eu não sei ficar calada assim, eu olho, respeita. Já aconteceu também de me chamar de mulher bomba e eu dizer, não sou mulher bomba, eu sou advogada. E a pessoa ficar sem graça, porque eu acho que quem faz isso, toma esse tipo de atitude, não espera uma reação. O fato de você ter direitos não significa que alguém vá reconhecê-los. No final do curso, né, de direito, para ser advogada, eu preciso fazer um exame e para ter habilitação para advogar. Então, quando eu fui realizar esse exame, tive que arrumar algumas coisas que estavam erradas em relação àquele edital. E no ato do exame, eu fui interrompida pela comissão que estava realizando a prova. Eu entendo por inabilidade dos agentes gestores do local aonde este exame foi prestado. Houve um excesso de rigor e uma falta de entendimento da necessidade do outro, daí o porquê tolerância. Posso dizer que foi uma situação de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer o que é a minha vestimenta, o que é a minha religião. Atualmente, o edital, depois dessa situação, ele foi alterado. Tem uma cláusula no edital que apoia a liberdade religiosa, permite que qualquer pessoa, qualquer examinando que tenha vestimenta diferenciada, será respeitado na hora de realizar a prova, sendo que ele vai passar por um processo de revista. Então, das vezes que eu vou fazer o exame, eu tenho que passar por esse processo de revista. Mas naquele dia, naquela primeira vez, eu também passei por esse processo de revista, mas mesmo assim eu fui interrompida. Então você me pergunta por que foi necessária a criação de uma comissão de direito e liberdade religiosa, se o direito da liberdade religiosa já está previsto na Constituição e já é tão antigo no Brasil. Nós temos 1890 para 2016, por um decreto do Rui Barbosa, de número 119A, a Igreja se separou do Estado, significando que o Estado não teria mais nenhuma atividade relativa ou relacionada à religião e nem permitiria que as decisões da Igreja tivessem influência sobre as orientações do Estado. Mas veja, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção. Em relação à crença, há um problema prático que se repete muitas vezes. Porque nossos jovens, os rapazes, a partir de 18 anos, geralmente de 18 a 25 anos, e as moças a partir de 19 anos, eles podem ser missionários da igreja. E esse período da missão é uma dedicação exclusiva em algum lugar do mundo, que vai ser designado pela igreja. Mas alguns desses jovens, como esse período de 18, 19 anos, eles já iniciaram o estudo de uma faculdade. Então, ao pedir matrícula, ao pedir o trancamento da matrícula nesse curso universitário superior, eles têm enfrentado problemas no seguinte aspecto: você só pode trancar por 1 ano, só que o período da missão são 2 anos. Então isso traz
vários problemas. E agora? Eu vou perder um ano que eu já fiz, vou perder a minha matrícula, como vai ser a volta? Então traz transtorno, traz medo, traz insegurança. No caso dos mormons, especificamente dentro das faculdades, nós temos um problema sério. A Lei de Diretrizes e Bases permite o trancamento da matrícula por 1 ano. E o mormon tem a missão por 2. Então existe uma incapacidade de exercício de um direito por conta de uma legislação limitante. É possível haver uma adaptação disso? Bem, nós vamos ter que passar necessariamente por uma alteração da legislação. Não especificamente ou direcionada exclusivamente ao mormon, mas eu entendo que deveria haver um alargamento deste trancar a matrícula nas universidades por mais de 1 ano. Por quê? Nem sempre o que você pretende ou pode fazer está limitado ao período de 12 meses. Entrei em contato com a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Nós passamos esse problema, esse desafio para a comissão. Então, eles nomearam o Dr. Aldir Soriano, que é membro da comissão, e ele preparou um parecer em relação ao desafio desses jovens da igreja, que cresce já pensando, eu quero ser um missionário. E se prepara a vida inteira, inclusive com uma poupança para poder pagar, custear esse gasto que ele vai ter como missionário. Mas por que isso? Porque é um período sagrado, é um período de crescimento espiritual, social, intelectual, de todas as formas. No momento em que o mormon vai exercer o direito, ou na verdade é um preceito para ele extremamente sério, né, que faz parte de fundamento de vida, não fazer significa para ele uma diminuição do próprio exercício da convicção. E que os adventistas também têm esse problema. Mas os exames que são realizados no período onde o sábado está sendo guardado, ou o sabato, mas nós temos uma série de desdobros desta mesma condição e que podem muito bem ser administradas através desta prestação alternativa. E a nossa Constituição Federal fala sobre isso, né? Nenhuma pessoa, devido à sua crença religiosa, pode perder direitos, devido à sua consciência, à sua crença. E era o que estava acontecendo. Exceção ou imposição de consciência. O Estado é laico, as pessoas não são laicas. E aqui não vai como nenhuma crítica. Algumas vertentes ou matrizes religiosas têm como fundamento a divulgação de seus preceitos religiosos. Ele tem todo o direito de fazer isso. O par, ou aquele para quem ele está pregando, tem todo o direito de não querer ouvir. É igual o direito. Porém, no momento em que uma das partes tenta impor ao outro, ele está se afastando do direito que o outro tem de não seguir aquela religião. Mas isso não é, lastimavelmente, o entendimento de todos os seres humanos. Lutar pela liberdade religiosa, para mim, é eu poder defender cada um dos meus irmãos, porque nem todos podem estar à frente da liberdade religiosa. Para alguém de qualquer religião que esteja sendo privado de exercer a sua religião, a sua crença, que mantenha a sua fé e procure os seus direitos. Liberdade de religião é diferente de liberdade de expressão. Uma não sobrepõe a outra, elas têm que andar lado a lado. Então, se você tem a sua crença e está sendo ofendido, está se sentindo oprimido em um determinado lugar, em uma determinada situação, procure os seus direitos e mantenha a sua fé. Exponha o que é a sua fé, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é Islã, o que é o Islã, o que é a mulher muçulmana. Então, eu tenho o dever de dizer para você o que é a minha religião, o que eu sou e por que eu sou assim. E isso vai reduzir muito a intolerância, porque muitas vezes a intolerância é a ignorância, é o desconhecimento. O incentivo que eu dou é que esses jovens sempre lutem para defender a sua crença. E principalmente para defender o direito que eles têm de acreditar, de ter uma crença e agir de acordo com essa crença, manifestar essa crença. Todos têm esse direito, inclusive de não acreditar, como um ateu ou um agnóstico. Então nós devemos lutar por esse direito para ser
para o nosso bem e para o bem de todas as pessoas. Busque ajuda, seja da OAB, da Comissão de Liberdade Religiosa, de líderes eclesiásticos, de outros grupos religiosos que têm se unido para defender esse direito tão importante e tão caro, que é a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Que, aliás, é o nosso primeiro direito. Nós nascemos com esse direito. Liberdade de ter uma consciência, de acreditar no que eu desejo.